Sejam bem-vindos a mais um episódio do E21 Cast, podcast do estúdio E21, onde nós entrevistamos histórias de sucesso em empresas de destaque aqui do Distrito Federal. Hoje nós estamos aqui com Pedro Fortes, sócio proprietário e sucessor da Jacaré Racing, ex-piloto profissional e um entusiasta apaixonado por carros. Pedro, seja bem-vindo. Pô, Eduardo, valeu. É um prazer estar aqui hoje participando desse podcast e contando um pouco da história da Jacaré Racing, uma empresa que completa 40 anos esse ano, né? Eu acho que a gente tem muita coisa para bater papo e obrigado pelo convite. Eu já começo perguntando, essa paixão por carros, de onde que veio? Cara, com 5 anos, eu comecei a correr de kart. O pessoal, a família, né, já estava inserida nesse meio há alguns anos. Meu pai já tinha equipe de competição, foi piloto, correu de Stock Car. E eu ia nas corridas acompanhando. E um dia um amigo dele me levou para dar uma volta de kart. Meu pai me levava nesses amadores que tem ali no Carreira, aqui em Brasília. E foi pegando gosto. Até que um dia meu pai viu um treino, achou que tinha futuro, abandonou a equipe de corrida que ele tinha, que era de turismo nacional, uns Corsas, enfim, e foi se dedicar totalmente à minha carreira. E aí a gente começou uma história no kart e participei de todas as categorias do kart e segui durante 18 anos de automobilismo profissional. E sempre eu e meu pai juntos aí nessa jornada. Poxa, que legal. E como é que foi esse início aí? Você entrou na carreira do kart? Como é que foi assim de começar a correr pela primeira vez? Você já se identificou logo de cara ou você teve que se adaptar? Eu me identifiquei de cara porque já estava nesse meio, respirava gasolina. Meu pai deu até uma entrevista pro Correio Brasiliense ali, falando que com 5 anos ele... Não, com uns 2, 3 anos ele parou de me dar mamadeira com leite e colocou óleo. E então começou essa paixão pelo automobilismo. E me formou muito bem, né? Foi um desafio pra gente, porque muito pequeno você começa a ter grandes responsabilidades, ter que se desenvolver tanto em consistência no colégio, tem que ter preparo físico, cuidar do teu mental e saber lidar com as frustrações e percas ali do meio. Então, na primeira corrida já foi bem caótica, a gente teve um acidente, eu terminei em segundo lugar, mas teve um acidente, então eu terminei a corrida chorando, puto por ter perdido, por um erro meu. Aí na segunda corrida eu já ganhei a corrida e dali começou uma história de vários campeonatos, tanto Campeonato Brasiliense, Goiano, Centro-Oeste, Tocantinense, e depois começou as disputas pelo Brasil. Então eu viajei quase todos os estados competindo de kart. E aí depois veio a jornada em fórmulas e outros carros. Caramba, você teve um acidente então, na primeira corrida? Foi uma batida até comum no automobilismo, nada de acidente grave, né? Até porque eu consegui finalizar essa corrida, mas tive que fazer um pit stop ali para colocar o bico no lugar, e isso me deu um prejuízo grande e foi frustrante, né? Porque estava extremamente competitivo. Mas era a primeira corrida, um moleque com 5 anos e já perdendo assim de cara, foi bem marcante. Que doideira, cara. O que é alguma coisa que as pessoas não sabem sobre esse meio automobilístico que só quem tá lá dentro conhece? Muitos não imaginam o quanto que a gente se compromete em treinos e que, sei lá, você tem um problema na corrida, você fica um mês, uma semana gerindo o que aconteceu, treina bastante, é uma briga constante com você mesmo, né? A gente tem ali um equipamento no meio do volante que fica te mostrando os tempos de volta, trechos, e você fica brigando contra você mesmo volta a volta. E um exemplo, esses episódios de alguns acidentes ou os prejuízos, né? Um esporte extremamente caro, um investimento altíssimo, e você briga contra pilotos que geralmente têm um staff muito grande, né? E a gente teve bons resultados com um equipamento só, com recurso extremamente limitado, e foi o desafio, porque eu treinava, um exemplo, eu tinha um jogo de pneu para treinar o mês inteiro, e aí a gente viu os caras passando o jogo de pneu um atrás do outro. O que você diria que foram alguns princípios, além desses que você está citando, que você aprendeu desde essa época, tendo começado tão novo, que moldaram a sua trajetória até aqui? Cara, só convive com pessoas mais velhas, então você tem que amadurecer muito rápido, assumir grandes responsabilidades, então você está envolvendo um grande investimento, um erro te custa muito. Óbvio que você, quando criança, não entende muito a parte financeira, mas você vê aquilo acontecendo. A resiliência de, porra, tá treinando e às vezes não tem um bom resultado, tem um bom resultado e às vezes não tem a recompensa necessária. Um exemplo, a gente teve que abandonar o automobilismo por condições financeiras. Obviamente, o investimento era muito alto. Você tem uma carreira bonita,
bons resultados, é reconhecido, mas na hora de sentar num carro, a equipe te pergunta quanto você tem na mala, e se você falar não tenho nada, os caras, o que tu tá fazendo aqui então? Sai fora, porque tem gente com mais grana querendo entrar. Então o talento não influencia. Óbvio que se você consegue unir as duas coisas, um bom investimento num cara talentoso, vai longe, né? Mas só o talento esquece. Então, se você vê assim, um garoto, porra, guia pra caralho, não sei o quê, vai ser piloto de Fórmula 1, porra, acho difícil. Tem A não que ser ter. que venha alguém que acredite naquele sonho, invista na carreira, né? E mesmo assim ainda é muito incerto. Quais que são alguns desses custos que estão envolvidos? Que o pessoal sempre fala, cara, é muito caro, muito caro, muito caro, muito caro. Mas o que é caro? Tá. Vamos lá. Pneu, desgasta bastante, e você precisa de bons pneus, até que era o meu desafio, né? Uhum. E é bem caro e dura muito pouco. E se naquele jogo você não aproveitou bem, sei lá, você treinou, não conseguiu achar um bom acerto, você tem que pôr outro. Aí combustível, você tem que usar combustível, às vezes é um combustível especial ou com alguma diluição de um produto. Geralmente os motores são 2 tempos, então precisa de um óleo que também custa caro. E aí vem as partes de equipamento mesmo. Você tá aqui treinando numa pista e tem um cara virando 2 décimos, 3 décimos mais rápido que você e você tá tirando sangue de pedra. E você não vê possibilidade de melhorar. Aí o cara tem uma roda diferente da sua. Fala, porra, vou comprar aquele jogo de roda. Um jogo de roda de um kart, ele é bem mais caro do que um jogo de roda de um carro. Quanto que é? Hoje eu tô um pouco fora, eu já tô assim há 8 anos sem frequentar, mas na época vamos pôr aí 6, 7 mil reais. Só o jogo de roda. E a rosa de um kart é desse tamanhozinho, né? Aí você coloca aquele jogo, não melhorou o que você imaginava. Porra, tu já gastei 8. É outro. Aí tem o eixo. Porra, qual o eixo que o cara usa? Mais 7, 8. Carburador. Aí, porra, a gente já tá falando em 13, 14 mil reais no carburador. Você tem que ter vários. Juiz. Alguma coisa que dê alívio de peso. Ou um chassis. Um chassis hoje, eu sei. Que eu tive há pouco tempo lá. Um chassis hoje tá em mais de 40 mil reais. Só a aranha, né? Então, sem nada, sem banco, sem roda. Só Só o bicho bruto ali. chassis, e que não faz nada. Então você tem que pôr manga, eixo, roda, coroa. Então, na hora que você vai somar, para você chegar numa corrida, você investe muito dinheiro. Hoje tá muito barato a inscrição com motor, que antes era caríssima. Tá tendo um subsídio aí, o Banco BRB tá até mexendo para eles, estão incentivando o esporte. E estão entrando com muita força e barateou muito a inscrição com motor e pneu. A gente pode falar que isso está de graça. Só que aí as pessoas se prendem muito a esse valor da inscrição. Só que para você chegar nessa competição muito bem preparado, o que você gasta é absurdo. Então, você gasta 15, 20 pau e lá a inscrição tá 1.000 e pouco. Então aí o pessoal, mas por que você não volta a correr? A inscrição é 1.000 e poucos reais, tá super acessível. Eu falei, cara, a preparação que eu vou ter que fazer para chegar numa competição dessa competitivo, não é só participar por participar, vai ser um investimento extremamente alto. Então hoje não faz jus. Então até a minha decisão de parar no esporte foi em um acidente na Fórmula 3 que eu tive em Brasília. Eu bati no muro a mais ou menos uns 130, 140 por hora e destruí o carro. E o Fórmula 3 que a gente andava na época, ele é italiano, feito pela Dallara, o cockpit, o monocoque e todas as peças. E eu sempre tive um anseio de conhecer o mundo, sempre tive isso dentro de mim, se fosse através do automobilismo ou sozinho passeando para conhecer. E depois desse acidente, eu já estava com uns 14 anos, não tinha as peças do Brasil. E nós tivemos que pagar para o mecânico ir na Itália buscar as peças do carro. E eu nunca tinha ido para o exterior. Aí foi onde eu fiquei puto, porque eu falei, pô, eu nunca fui, estamos pagando para alguém no meu lugar. Ainda fiz alguns treinos de Fórmula 3, depois fiz testes para NASCAR Brasil, atual NASCAR Brasil, mas na época chamava Sprint Race. Já era um carro de turismo, não parecia mais Fórmula. Mas eu já tava na minha cabeça de que eu não ia seguir nesse esporte, justo por isso que eu falei, cara, a gente tá gastando uma grana tão alta, um investimento absurdo para um futuro incerto, e daqui para frente os custos só iam aumentar. Pra base, né? No Fórmula 3, uma etapa sem pneu novo tava 70 mil reais, uma etapa, uma corrida. Eu tive o acidente, e aí teve que comprar as peças na Itália, então esse valor subiu pra caramba. E uma das causas do acidente, né, na telemetria a gente conseguiu observar que eu perdi a traseira do carro no meio de uma curva de alta velocidade. E aí eu escapei e o carro topou o assoalho no chão.
Não tem como eu provar isso, tá? Mas quem tava lá no dia acompanhou. Eu não tinha dinheiro para pôr pneus novos, eu tava treinando com resquício da galera da equipe. E uma hora eu parei nos boxes reclamando que o carro saía muito de frente. E eu tinha um problema no engate de marcha. E eu tava em quarto na geral. Eu tinha dividi em duas categorias, A e B. Eu tava na B, que era mais barato o custo, e eu tava em quarto na geral. E aí a equipe era do Dácio dos Santos, tio do Rubens Barrichello. Aí ele bateu no meu capacete e falou assim: Ei, moleque, volta pra pista que você tá muito bem. Foda-se isso, mesmo com pneu ruim, toca o barco. Você tem pouco tempo de pista. Porque era a primeira vez que eu tava correndo Fórmula 3. Falei, então aproveita o máximo do treino. Vamos encher os pneus e você segue. O pneu tava murchando, tava perdendo pressão. Não sei se por roda rachada ou pneu furado. Aí eles calibraram o pneu e falou, ó, vai pra pista. E aí eu vinha tentando melhorar. Pô, já tava em quarto e você começa a ficar, caralho, se eu tô em quarto eu vou baixar mais o tempo. Aí você vem abusando do carro. E, cara, foi do nada, assim, você pega o onboard lá, eu vinha e do nada eu perdi a traseira do carro e muro. E eu com 14 anos, aí quando você chega nos boxes, começa um monte de gente, como se fosse as pessoas fora de forma, tomando um copo de chopp e assistindo futebol e reclamando porque o cara errou o gol. Aham. Tipo, burro, não sei o quê, mas, tipo, vai lá e faz essa porra, então, né? E aí um monte de gente dando pitaco. Ah, por que que você não acelerou? Por que que você não fez um drift? Por que que você... Cara, 1000 situações, só que ali na hora você tem milissegundos pra pensar. E você perdeu a traseira de um carro a cento e pouco por hora, o muro é extremamente perto, a reação que você tem que fazer é tirar a mão do volante e abraçar aqui pra não machucar a mão. Uhum. E eu fui segurando o volante até bater. Machucou um pouco a mão, mas nada grave, deu pra seguir. A equipe trabalhou a madrugada inteira. O carro estava pronto no outro dia de manhã para a corrida. Quando eu cheguei no autódromo, o carro estava funcionando. Descemos o carro do cavalete, foi para a balança, porque o carro ele é equalizado. Põe uma balança em cada roda e você tem que distribuir bem o peso. Fez isso, acertou, alinhou, voltou e subiu no cavalete, ficou só esperando a hora de poder ir para a pista. Cara. E o carro não pegou. O carro não pegava. Eu cheguei com o carro funcionando e o carro não pegava, não consegui correr. Só foram descobrir o problema do carro quando chegaram em São Paulo, que desmontaram para entender o que era, que ele não dava tempo. Fizeram tudo que era possível. Na montagem do pós-acidente, o assoalho, eles montaram um chicote do carro. O chicote não é do Zorro nem do Beto Carreiro, é o chicote eletrônico que passa os fios. Montaram entre o monocoque e o assoalho. Então, desceu do cavalete, fez a balança. Quando voltou, que montou no cavalete de novo, que é justo no assoalho que pega, cortou o chicote. E aí não ia alimentação Pro com sensores e o carro não funcionava. E aí foi esse BO que aconteceu. E aí vem te frustrando, né? E foi um dia mágico. Aí depois de 1, 2 semanas, a melhor equipe da Fórmula 3 na época me convidou para um teste em Goiânia. Já no carro da categoria A, que é bem mais desenvolvido, mais aerodinâmica. E eu fiz um baita de um treino. Foi, assim, um dia espetacular. As outras equipes ficaram, pô, quem é esse moleque e tal? E tava virando rápido. E aí eu tirei um pouco também do receio, porque, pô, tu bater a cento e pouco é uma baita pancada, te deixa um pouco receoso. E lá quebrou todo esse gelo. Eu desci do carro gritando com a parede, assim, você fica em êxtase total. Tem um onboard, depois a gente pode disponibilizar aí, tá até no YouTube publicado. Eu berrava, pô, ia trocando de marcha, imitando o barulho do carro. E não acreditava que aquilo estava acontecendo, porque no dia da corrida que eu falei aqui, eu estava com problema de engate de marcha, então eu não consegui extrair muito do carro. E nesse dia eu estava no melhor carro da Fórmula 3, na melhor equipe, era uma equipe filial de uma equipe inglesa, High-Tech o nome, e cara do céu, ali eu tenho a maior saudade. E aí eu falei, pô, eu vou pra mecânica, eu vou criar uma carreira muito bonita na mecânica e depois volto como hobby. Então a previsão, a gente tem um carro de Fórmula na oficina, um Fórmula Ford, que foi comprado para treino e me preparar para Fórmula 3. E a minha intenção é trocar esse carro por um Fórmula 3 e ter isso como um hobby. Legal. Ter uma carreta e tudo e hoje eu vou para Goiânia, eu vou para Interlagos e vou andar, mas aí é total Sim. brincadeira, né? Qual que é a diferença? Você falou um pouco, já contou a história um pouco da transição do kart para Fórmula 3. Qual que é a diferença dos dois? Eu só corri de kart na vida e eu acho que o máximo que o kart chegava lá era 60, 70 por... Certo. De 70 para 110, 120 é o dobro, né? Qual que é a diferença de questão de preparo que o piloto precisa ter para pilotar um Fórmula 3, algo assim? Muda bastante.
No kart, o que eu já andava, ele já dava 120, 140, o kart. E ele tem o mesmo, tinha, ou tem, né? A mesma relação peso-potência da Fórmula 1, então é bem rápido. Caramba. E quando você vai para um carro de Fórmula, você tá em velocidades mais altas e você acha que vai ser, a sensação vai ser maior de velocidade, e não é. Você tá numa É? reta 230 por hora e parece que você tá parado. Porque o kart te dá uma sensação muito mais rápida do que é. Então a gente até brinca, porra, no meu Fórmula Ford mesmo lá, 205 por hora na reta, a gente falava, dá tempo de tomar um café, fumar um cigarro e tal, e a reta não acaba. E no Fórmula 3 você tá 290, 300, só que a pista é muito larga, a reta é muito longa, então você tá 230, mas não parece. O carro é extremamente estável e você não tem essa percepção. Mas muda o preparo, você tem marcha, né? Então você tem que começar a treinar a troca de marcha, que hora engatar, para não quebrar motor ou até ter uma boa performance de volta. Ajuste aerodinâmico que o kart não tem, então você tem que começar a manjar, dar mais asa na dianteira, né? Colocar mais aerodinâmica ou tirar. Ajuste de suspensão, mola, carga de mola, bump, rebump, então tem inúmeros ajustes a mais do que o kart. Mas o kart é uma base fenomenal. Quando você vai para Fórmula 3, você não tem tanta dificuldade. Até porque a equipe no Fórmula 3 é gigante. Você desce do carro, tem alguém para te dar água, comida, o engenheiro já vem, te leva para um computador com uma telemetria, tem todos os dados. Então não é um desafio muito grande. É óbvio que é um novo Sim. conhecimento, mas é mais legal o kart. Sério? É, É. agora a emoção de guiar um Fórmula 3 é indiscutível, porque te dá um êxtase de verdade. Eu descia falando com a parede, gritando assim, tipo, que coisa maluca, e meu pai, calma, moleque, porra. Mas eu não sei te explicar, foi a melhor sensação que eu já tive na minha vida. Eu não imagino o que que não é guiar um Fórmula 1, né? Que doideira, cara. Você tá falando muito do seu pai, como ele teve esse papel. Conta um pouco de como é que foi o papel dele nessa trajetória, até te colocando ali pra correr nesse início. Certo, meu pai sempre me apoiou muito em tudo, é um cara que tá comigo todos os dias. O automobilismo foi importante porque a gente vive hoje, porque no kart ele era meu mecânico e eu o piloto. E quando eu não estava pilotando, eu estava ajudando ele na parte mecânica. E isso não me desenvolveu para mecânica de carro, tá? São mundos diferentes. Mas a nossa relação. De às vezes ter alguma discussão e no outro dia tem que estar na pista junto. Então eu aprendi a ter discussões com meu pai e superar isso muito rápido. Não ser aquele filho rebelde que vai embora e não fala mais com o pai, fica uma semana sem se falar e tal. A gente sempre superou muito esses desafios. Às vezes ele me passar alguma coisa, ele já foi piloto e tudo, tinha uma boa experiência, mas às vezes ele falava uma coisa olhando de fora, pô, você errou na curva tal, você devia ter passado o cara na curva tal. E você falava, cara, mas porra, senta aqui e faz essa merda, porque é muito diferente você olhando de fora, com a cabeça fria, e você ali naquela emoção, naquela tensão e tendo que tomar decisões em milissegundos. E aí eu ficava muito puto, às vezes, com alguma situação que meu pai falava, só que eu tinha que engolir, ele era o chefe de equipe, né? Então eu aprendi a respeitar. E essas divergências de informação desenvolveu uma amizade, né? A gente tem uma relação, porra, muito boa e que desenvolveu para a mecânica hoje, que eu acho que a gente pode falar isso um pouco mais para frente. Mas o meu pai é isso, cara. Ele era meu mecânico, meu chefe, meu pai, meu patrocinador. Aí a gente chama de Uhum. pai-trocinador, né? Porque ele que me incentivava. A gente tinha alguns patrocinadores, óbvio, que davam um grande auxílio, principalmente a transportadora brasiliense, que me dava um kart novo a cada 2 anos e me dava um caminhão para as viagens. Que Ó, massa. revisava o caminhão, pode vir aqui e pega. Esse foi o meu patrocinador master, um cara que eu Aham. tenho um carinho gigante. Depois vinha o Café Forte, que até tem uma ligação comigo, né? O meu nome é Pedro Fortes e o Café Forte era da família, né? Então, assim, eram os primos do meu pai que eram os donos, eles me davam um incentivo. E aí apareciam esporádicos ali no meio do caminho, Ladarte. Bom, enfim, tem alguns que eu peço até desculpa se eu não lembrar agora, MVS. Tiveram pessoas que apareceram no caminho e davam incentivo pontual para algumas etapas. Mas assim, meu pai era o cara que desembolsava a maior grana. E aí a oficina foi defasando nesse período. Uhum. Porque tudo que ele ganhava, ele investia na minha carreira. E quando eu fui ficando mais velho, foi uma coisa que me preocupou. Até hoje a gente vem superando isso, porque vamos pôr, se foi 18 anos de automobilismo, eu acho que a gente pode pôr uns 12, 13
de defasagem de investimento na empresa porque ele estava colocando na minha carreira, acreditando no meu sucesso. E realmente eu sou muito grato ao meu pai, a todos os patrocinadores e até minha família, minha mãe, minha irmã, que aceitaram deixar de fazer 3 viagens por ano ou uma viagem por ano, e eu viajando o ano inteiro com meu pai e elas já não viajavam mais e mudou toda a estrutura familiar, né? Questões financeiras, meu pai, pô, dedicava muito, muito pra minha carreira e elas nunca me cobraram isso, entendeu? Sempre Legal. apoiaram Que muito e massa. foi legal isso pra mim. Show de bola. Vamos falar de uma frase? Bora. Minha mãe falou medicina, eu entendi oficina. Boa. E estou muito feliz com a minha escolha. Por Tá. que estampar essa frase? Tá. Isso é uma coisa que eu ouvi do meu pai, então eu copiei. Não foi verdade que minha mãe falou para eu fazer medicina, eu fazia engenharia mecânica e não me encontrei nesse curso, né? E eu tô feliz com a minha escolha, porque, cara, eu de fato não queria ser mecânico, né? Eu falava pro meu pai que eu jamais ia ser dessa profissão, eu não tinha a persistência dele, tipo, tira um parafuso, ele não entra, ele trabalha até o parafuso entrar. Eu já era do tipo, joga essa merda longe, dá uns bicudos aqui no carro. E eu saindo do colégio um dia, né, eu nunca me dei muito bem com o estudo convencional do MEC, né, como é regulamentado, sempre tive muito problema com isso. E meu primeiro, segundo e terceiro ano foi um caos na minha vida, depressão, briga em casa. Pô, eu era muito insatisfeito porque o automobilismo me desenvolveu um homem muito cedo. E, e eu tinha que participar de situações com jovens. Uhum. E eu era jovem, ainda sou jovem, mas eu Competidores não me reais. sentia encaixado naquilo. As minhas perspectivas eram totalmente diferentes. E eu tinha muita briga no colégio, eu ia muito para coordenação, porque eu fazia como um protesto. Eu já tinha falado em casa de que eu não ia estudar mais. Falei, ó, eu abandono, eu não vou estudar. E meus pais, porra, pensam ver um filho falando isso. Falei, agora já era, o moleque vai virar um Zé Ninguém, alguma coisa assim. E eu falei, ó, da minha parte tá decidido, eu não estudo mais. Então eu chegava na escola, dormia todos os horários, aí os professores tinham que me punir de alguma forma, me mandavam pra diretoria. Chegava lá, eu explicava pra diretora o porquê que eu tava fazendo aquilo. Eu falei, ó, eu tô dormindo porque eu não concordo com o método de ensino, eu acho que eu tô perdendo um tempo do caramba aqui, sendo que eu poderia estar produzindo alguma coisa pra minha vida. E aí eles tentavam me convencer. Chegou ao ponto que eles entendiam que não adiantava. Podia me dar advertência, me mandar para direção, fazer o que fosse, chamar os pais e não mudava. Eu continuava fazendo meu protesto. Chegava no dia de prova, ao invés de eu responder as provas, eu dormia. Então eu estava na sala de prova, eu dormia e os professores chegavam, tu não vai fazer a prova não, tu vai reprovar. Eu falei, cara, se vocês me reprovarem, eu vou ficar sendo reprovado até eu envelhecer, porque eu não vou mudar a minha decisão, tá feita. E aí um dia, saindo de uma prova, a gente sempre almoça em casa, eu e meu pai e minha mãe, sempre com a família, minha irmã, enfim. Minha mãe não pôde nesse dia estar em casa, a gente foi almoçar no restaurante. E sentou um cara à mesa e apresentou a troca inteligente móvel, que era uma troca que não usava mais embalagem, era computadorizada, eletrônica, e você abastecia o carro e tinha todo um controle. E aí eu, porra, vi uma oportunidade e falei com meu pai, né? Porra, pai, na oficina, por incrível que pareça, ela não tinha troca de óleo. Ela fazia revisão, manutenção, mas se o cliente chegasse, ó, quero só trocar o óleo do carro, não fazia. Aí eu falei, pai, como não tem, deixa eu montar essa troca de óleo inteligente e tal. Aí ele falou, ó, isso não tem futuro aqui, não tem giro, a gente não tem público pra isso. Não vai dar certo. E eu era muito instável nas minhas decisões, apesar dessa do colégio ter sido muito incisivo, né? Eu queria jogar tênis, aí eu jogava tênis um período, parava. Ah, eu quero jogar futebol, parava. Então, minha família não acreditava muito nas minhas decisões com isso. Falava, você vai inventar mais uma e vai largar, né? E meu pai falou, aí depois de muita conversa, e o legal é que o Davis, que é o cara que me colocou nisso, era esse promotor da Mobil na época, ele falou assim, moleque, você quer mesmo montar um negócio desse? Eu falei, pô, eu quero. Eu falei, então eu vou te buscar amanhã e vou te levar nas oficinas que tem troca inteligente pra você conhecer. Aí tu pensou com 16 anos, roupa de colégio, e o cara me levando em oficinas para conhecer o negócio. Quando eu chegava nessas oficinas, ele falava, ó, esse aqui é o Pedro, o pai dele tem uma oficina bacana e tal, e ele quer montar uma troca inteligente. Os caras das oficinas olhavam e, tipo, dava meio que risada, porque por que esse moleque vai montar uma troca inteligente, né? Porra, roupa do colégio, todo franzino, assim, nada a ver. E ele acreditou em mim, ele voltou há pouco tempo e foi emocionante, porque a oficina mudou muito daquele tempo pra cá. Ele trabalha no ramo ainda, mas em outra indústria. E foi interessante de ver, assim, a emoção que foi, porque ele que me colocou.
E meu pai não só falou, vou te dar um espaço, te apoiar aí em algumas coisas, mas não vou te dar dinheiro, vou nada. Aí eu peguei 10 mil reais emprestado com a minha avó, fiz uma reforma na oficina, as paredes estavam pipocando, assim, tava um pouco feio, aí a gente pintou a oficina inteira e eu implementei. E eu não sabia trocar óleo, sabia fazer nada. E tinha dois funcionários na época, na oficina, que eu negociava com o cliente a troca de óleo e eles me auxiliavam a fazer essa manutenção. E acaba que eu fui e me tornei mecânico e me apaixonei pela profissão. Por isso que eu falo que hoje sou feliz com a minha decisão, porque eu vi uma oportunidade de negócio. E aí, assim, a gente tem muito assunto para falar. E se eu for contar como é a manutenção automotiva hoje, Uhum. e o meu intuito de vida é que jovens tenham como plano de carreira se tornar mecânico. Não Que virem legal. mecânico por obrigação, ou tipo, sei lá, o que a gente mais vê. Engravidei a namorada, não tenho dinheiro para bancar, vou virar mecânico. Não gosto de estudar, vou virar mecânico. Não dou certo em nada, vou virar mecânico. E eu quero mudar isso. Eu quero que pessoas que estão no colégio, cara, vou me tornar um reparador automotivo e que é um ramo que tem uma oportunidade fantástica, tanto de parte financeira, é, mercado das outras profissões está extremamente saturado. Médico forma muitos por ano, advogados, contadores, mecânico você não tem uma formação. Então é intuito até de ter um centro de treinamento, um centro de formação e poder dar uma classe de fato mecânico. Porque hoje o cara tira a roda de um carro e ele fala que é mecânico, né? Uhum. Não tem nada que tenha um filtro para falar, não, cara, realmente o cara tem essa graduação aqui, ele é um mecânico. E aí, se eu tivesse escolhido medicina, talvez eu seria um médico frustrado, é, ia atuar numa profissão que eu tenho zero aptidão, e a mecânica, porra, é minha vida hoje. Cara, que legal isso que você falou, até porque você falou que as outras profissões são saturadas, e eu acho que daqui pra frente o negócio vai ficar até mais doido, né? Inteligência artificial substituindo todo tipo de trabalho intelectual, trabalho administrativo, tudo isso sendo feito. Eu acho que as profissões mais manuais, assim, de você colocar a mão na massa pra fazer, vão ficar mais valorizadas. Então é um mercado que você enxerga pro futuro pros jovens. Com certeza, isso é um ponto muito relevante que você tocou, né? Várias coisas serão substituíveis, né? A IA entra e já essa função não precisa mais. Até ali no grupo, ali na Moai que a gente participa, Sei. a gente vê pessoas preocupadas com isso, né? E eu vi a implementação de IA num grupo de concessionários aqui em Brasília e demitiu 28 pessoas. Entendeu? Olha a redução na folha de pagamento, quanto que a empresa não pode lucrar mais, menos problema, enfim. Não que pessoas é um desafio, né? Lidar com pessoas é um desafio. Mas ali, pensa, 28 pessoas, pô, na rua por conta da IA. Então, o reparo automotivo ainda não vejo como substituir. E a IA tá nos auxiliando pra caramba, tá? No desenvolvimento de muita coisa, mas quem executa lá ainda precisa. E viajando pro exterior, a gente vê que lá fora a mão de obra já é um problema há muitos anos. O Brasil vai se tornar a mesma coisa. Um jovem hoje, ele não quer pôr a mão na massa. O cara quer ser um médico, contador, alguma coisa assim. Não que essas pessoas não Sim. colocam a mão na massa, mas fazer um serviço às vezes um pouco mais pesado e que a mecânica hoje não é pesada, é extremamente limpa, profissional, tem ferramenta para tudo. Mas se você precisa que o cara trabalhe um pouco mais, ou, porra, tem que pensar pra caramba hoje para reparar um carro sem uns defeitos, que é um desafio gigante. Muitos não querem. E quando se fala, sou mecânico, o cara já olha pra tua mão pra ver se ela não é a francesinha de mecânico, se Uhum. não é arrebentada. Tem aquele preconceito, pô, mecânico, né? É porque tem a visão daquele mecânico sujo, defasado, e que hoje não é mais assim. Por isso que é esse meu desafio de modificar esse Entendi. meio, entende? Você diria então que a mecânica hoje é um serviço mais intelectual do que manual. Total, cara. Total. Hoje a gente fala que são profissionais da TI, né? Tipo, a galera, a gente repara computadores ambulantes. É o que eu falo nas minhas palestras, em treinamentos, que nós reparamos computadores ambulantes, porque um carro hoje ele tem muito software, muita unidade eletrônica, deixou de ser mecânica, pô, e agora vindo a enxurrada de carros elétricos e híbridos, Sim. e nós estamos nos especializando já nisso para ficar preparado para esse reparo, já executamos alguns, e a gente vê que o mercado da mecânica, os reparadores mais antigos, eles têm muito receio, muito medo, mas por não conhecer. E até em buscar informação, eles nem querem, do tipo, não, isso daí não vai ser para mim. Vai ser a mesma transição que teve para o carburador.
muita crítica, muito, isso daí não vai pegar, ou então eu nunca vou mexer com isso. E, porra, vendeu muito carro elétrico, né? Então, acho que é uma oportunidade de Que negócio. legal, cara. E eu reparo hoje, se você acompanhar um dia na Jacaré, por exemplo, é muita literatura. Então, os técnicos hoje, a gente não depende de um técnico com experiência. Tipo, o cara tem 15 anos de mecânico, esse é o cara que eu preciso. Não, eu preciso de alguém que não saiba nada. É a melhor coisa. Porque o cara segue regra. Então, você hoje conecta um equipamento diagnóstico no carro. A gente tem alguns equipamentos originais de montadora. Tem alguns que pedem para você afastar do carro. Afaste-se. O carro liga sozinho, desliga cilindro, liga limpador, liga tudo. No final ele fala, desmonte tal componente e compare com a imagem. Aí você compara e clica, aí ele te dá um fluxograma de trabalho. Afere tal conector, tal, isso, faz aquilo. E muitos defeitos hoje se corrige atualizando o software. Caramba. Tem os casos lá que chegam funcionando totalmente errado, marcha lenta e instável, aí o cliente já chega com uma conta gigante e fala, já troquei bico, vela, Nossa. bobina e o carro não fica bom. A gente, mas tem um boletim técnico da montadora para atualizar o software e corrigir esse problema. Você não precisaria ter trocado nada dessas peças. Aí o cliente, não acredita. Aí você entra lá, assim, parece simples, né? Mas você dá um clique, basicamente, e aí carrega lá um software atualizado que a montadora disponibilizou. Aí funciona o carro e o carro fica sereno. Tem a historinha lá do mecânico, eu vi essa quando eu era criança, que o cara chegou no mecânico, R$ 600 a fatura. E ele só apertou um parafuso. Aí ele, poxa, como assim? Apertei um parafuso só. Aí tava lá, apertar o parafuso, R$ 1, 599, saber qual parafuso apertar. Então eu imagino que é muito do saber qual é o problema que vem esse valor agregado, né? Exato. É o desafio que a gente tem. Na mecânica convencional, muitos mecânicos faziam diagnóstico sem custo, sem cobrar. O cliente não autorizava o orçamento, eles davam um tapinha nas costas, não foi nada não. Por não entender da parte empresarial, de custo hora, custo da empresa. E nós viemos com um outro viés, já cobrando diagnóstico, e é um desafio gigante, dá bastante estresse com clientes isso. Quando a gente fala, a gente cobra o diagnóstico, é tanto e tal. Meu, cara, não, mas como assim cobrar diagnóstico? E é como eu falei, tem muitos clientes que gastam um valor absurdo trocando peças, sendo que era atualizar um software. Era um clique e zerava o carro. E tem casos que a gente trabalha muito com literatura de montadora, boletins técnicos. O carro chega com um problema assim, cara, já fui. E geralmente chega assim, né? Já passei em tal oficina, já fui na concessionária, já fui não sei aonde, ninguém resolve o problema. E aí leva pra Jacaré. E aí acabou que a gente foi pegando um nome de diagnóstico avançado e de solucionar casos quase que impossíveis. E isso não foi muito legal no longo prazo, porque a gente começou a pegar muita bucha, muito problema grande, e o que dá rotatividade é revisão. E a gente é especialista em revisão também. Então a gente executa muita revisão, mas o nome tá pegando por isso, porque a gente trouxe muitos equipamentos da Alemanha para diagnóstico avançado, da Bosch, analisador de motores, então a gente faz toda uma análise gráfica. Consegue transformar sinais mecânicos em sinais eletrônicos, e na tela nós conseguimos fazer uma avaliação, como se fosse um eletrocardiograma, só que eu sei que no eletrocardiograma eu não sou especialista na área de saúde, mas você consegue ver alguns parâmetros, talvez, ali. E no carro, em um único gráfico, uma única onda, você consegue ter um diagnóstico, assim, absurdo mecânico. Então, nós só desmontamos o carro quando, muitas vezes, o cliente já autorizou. Passa o orçamento, autorizou e a gente desmonta. A gente consegue fazer muito diagnóstico sem soltar nenhum parafuso. Por isso que eu falo que ficou muito técnica a mecânica. Você analisa gráfico, analisa valores e consegue chegar num denominador. E aí, saber qual parafuso, qual componente desmontar, a gente é muito bom nisso. E tem um custo elevado, né? Para ter esses equipamentos, para ter essa precisão. E é pouco valorizado. Aí esse é o ponto que a gente também trabalha bastante ali na mídia e tudo, mostrando e conscientizando o público. A pessoa tá pagando ali não é pelo diagnóstico, é pela certeza que vai achar o problema dela, né? Se não vai ser um chute. Eu acho que isso é uma coisa que o pessoal vive muito. Poxa, eu vou lá, eu já vivi isso também, já passei essa raiva. Eu vou, poxa, ficou R$ 2.000 pra trocar tal coisa. Beleza, pode fazer aí. O problema continua. Não resolve. O que eu paguei então, cara? Pra ficar o problema, continuar o problema que tá. O cara põe essa certeza, né? Um caso que a gente teve há pouco tempo, nós cobramos um diagnóstico do cliente, ele achou extremamente caro. Tipo, não é possível, não aceito, vou procurar outra. Aí não teve um diagnóstico preciso e aconteceu isso. Veio com uma relação de peças gigante. Trocou, não resolveu. Aí depois pagou o nosso diagnóstico,
nós fomos certeiros e resolvemos. Aí ele falou, cara, aí tá vendo? Eu fiquei muito impressionado com o valor inicial e vi que depois sairia muito mais barato. Aí, um outro caso, né? A gente cobrou, o cliente achou caro, mas aceitou. Executamos o reparo. Ficou 15 mil e pouco lá o reparo num Compass. E aí, na hora da entrega, da finalização, ele falou, Pedro, olha, sendo sincero, foi até barato o serviço, porque eu fui em outra oficina e pela quantidade de falhas que tinha registrado no sistema do meu carro, eles condenaram tantas peças que a conta estava passando de 53 mil. Se eu tivesse trocado tudo aquilo, não ia resolver. E de fato, tá? Deu 15 mil e pouco porque teve uns serviços adicionais lá que ele solicitou, de problemas que não era o caso inicial. Mas o caso inicial era um mau contato em um fio. Só que o fio alimentava vários sensores. Então, quando você entrava com o equipamento diagnóstico, dava inúmeras falhas. Então, os mecânicos estão muito acostumados a olhar a falha. Tem lá o nome de um componente, assim, são nomes até diferentes, né? Sonda lambda, EGR, injetor, alguma coisa assim. Aí os caras já saem condenando aqueles itens. Se antes fazer o diagnóstico. Aí você vai lá e afere, cara, mas não faz sentido, tá tudo dentro do parâmetro. Aí quando a gente abriu o esquema elétrico do carro e começou a fazer uma análise técnica, a gente viu que todos os itens que estavam listados como defeito eram alimentados por um mesmo sistema. Então, cara, pô, não é possível que o carro estragou tudo isso de uma vez. Vamos lá onde sai a alimentação para isso. Quando a gente foi, começou a avaliar, você encostava no fio assim para fazer a análise, tudo ligava. Que Aí, doideira. porra, aí o problema tá aqui. Aí desconectou, viu? Apertou os conectores, fez uma limpeza, conectou, porra, tudo voltou a funcionar. Doideira. Saiu no carro, não teve que trocar nada pra resolver o problema. Até pensando, agora você explicando aqui fica óbvio, né? Mas a gente não pensa com essa lógica. Se você fosse no hospital, poxa, tá com febre, vamos tratar a febre. Você tá com dor de garganta, vamos tratar a dor de garganta. Mas, poxa, tem um sintoma por trás disso tudo, né? O que que você fez? O que que você comeu? Que doideira, Qual cara. é seu estilo de vida? É isso. E tem uma entrevista com o cliente, né? O carro chega pra gente e muitos diagnósticos são realizados com o cliente, nem mexe no carro. Só pergunta o que que aconteceu. Como que é esse processo? Cara, beleza. Gostei da. Quero ser cliente da Jacaré. Como é que eu faço? Eu entro, o que que acontece comigo? Passa por essa entrevista, como é que é esse processo de ser cliente da Jacaré do início ao fim? Massa, esse daí vai dar. Prepara aí, que são muitos minutos. Tá? Oxe, vamos falar, não, falar disso mesmo. Nós temos, Jacaré. nós temos alguns filtros, tá? Nós, 40 anos de mercado, nós viemos analisando vários parâmetros. Não atendemos carros com mais de 10 anos de fabricação. Então, vira o ano, 10 anos para trás a gente ainda atende. Então, 2026, de 2016 em diante. A não ser que, salvo exceções de clientes que nós já atendíamos, são clientes de casa, nós continuamos mantendo o carro deles, não vai, tipo, ó, teu carro já passou Tchau. aqui, não vou atender mais, então tem esses clientes. Casos de indicação e perfis muito bons, então a gente sente o cliente que ele tem noção do que ele tem, porque trabalhar com carros com mais de 10 anos é quase que um casamento, de verdade, porque tu arruma uma coisa, entrega o carro, estraga outra, arruma. E aí se você pega um cliente que é um perfil complicado, ele quer buscar um sócio para aquele carro, para dividir a conta, do tipo, ah, mas eu troquei o pneu, agora queimou a lâmpada, foi depois que você trocou o pneu do meu carro. Tem nada a ver uma coisa com a outra, o carro já é antigo, velho, usado, enfim, vai dar problema. Tem muita coisa para estragar num carro. E aí começa essa transferência de responsabilidade. Então, por isso a gente limitou em 10 anos. Aí tem os casos, porra, clientes bons, caras que sabem o que tem na mão, a gente atende, tá? Aí vai na entrevista, eu tenho que sentir o cara e tem uns ainda que é lobo em pele de cordeiro, você não pega, mas enfim, tem esses pontos. Ah, você tem que fazer um agendamento, lá a oficina trabalha fechada, com o portão fechado, então você não é atendido de bate-pronto. Tô na rua, acabou minha pastilha. Pedro, tô indo aí trocar. Não, não é assim que funciona. Por isso que a gente se preocupa muito com a manutenção preventiva, porque a gente prevê tudo que vai acontecer e já faz antecipadamente para você. Ah, tá aqui e precisa fazer uma viagem agora, seu carro tá pronto. Não vai ter que, ó, amanhã eu tenho que revisar, depois eu vou pegar a estrada, não. A gente sempre deixa o carro dos clientes impecáveis e confiáveis para qualquer situação. Então você vai fazer esse agendamento e tudo, pode ser por uma indicação ou não. Chegando lá, você vai ser atendido, vai ter um portão eletrônico, então já está programado para você chegar no horário X. Abre o portão eletrônico, a Aline vai te receber, que é a nossa secretária lá e assessora, ela cuida desse primeiro atendimento. Me transfere, você vai para minha sala.
Então eu fiz uma sala que é basicamente a extensão de casa. Como eu fico muitas horas lá, eu fiz uma sala assim bem agradável, um ambiente muito gostoso. E a gente vai bater um papo. E daí eu quero entender o que te levou ali, quem que te indicou, por que que você está buscando uma manutenção com a gente, né? Óbvio que a maioria das vezes é por problema. Então a gente resolve problemas. Mas tem vezes que o cara fala, não, cara, eu gostaria de manter meu carro, gostei da estrutura, da limpeza, organização. E a gente vai entender o teu caso. Tem vez que a gente nega tudo por telefone, o carro não enquadra, tem mais de 10 anos, pô, não parece ser um perfil de cliente que adequa para Jacaré, mas o cliente fala, cara, deixa eu pelo menos ir aí pra gente conversar, olha meu carro. Aí chega lá um cara com um carro assim com 15 anos, você olha pro carro e fala, meu Deus, isso aqui tem 15 anos mesmo, tipo, tá zero. Uhum. O cara senta totalmente cortês. Tu fala, pô, eu vou atender esse cara. E a gente pega o desafio. Mas tem muitas vezes lá que a gente recebe o cara, meu, você chega, bom dia, tudo bem? O cara nem bom dia, ó, porque ontem eu tava andando com o meu carro, deu um problema tal, parei numa autoelétrica, troquei essa e essa peça, não resolveu, eles falaram que é tal coisa, você troca isso aí pra mim? Tipo, cara, se tu sabe o que é e o que, por que tu mesmo não arruma, entendeu? Uhum. Então a gente tem todo um processo, aí o carro entra, primeiro é lavado, o carro tem que passar por uma lavagem de motor e chassi e o carro, a gente só trabalha em carro limpo. Não adianta o cara, eu quero pra ontem meu carro, eu tenho isso, tenho, cara, então não é pra gente. Então, lava antes e depois, dependendo de se sujar durante o processo. Aí vai para primeiro diagnóstico, passa todas as análises, passa o orçamento para o cliente, autoriza. Por trabalharmos com carros premium e geralmente importados, aí vem período de importação, aí tem o armazenamento desse carro. Então, é uma série de fatores, é bem desafiador. Por isso que eu acho uma profissão muito massa. Todo dia é uma coisa diferente. Você não tem um procedimento padrão, o famoso POP que os empresários falam, Uhum. né? Na mecânica, a gente já tentou implementar e não consegue ter um procedimento padrão. Cada caso é um caso de fato. Você chega a duas BMWs, você olha para o carro tá falhando igual é a mesma luz no painel, a causa é diferente. Então, Caramba. por isso que a gente tem que entrevistar muito cliente. E Sim. funciona basicamente assim. E eu até convido as pessoas a irem na Jacaré e ter uma experiência com a gente, assim, eu acho que vai ser bem disruptivo. Legal. A gente tenta ter um modelo de oficina diferente do que é comumente visto no mercado. Poxa, que legal. Eu com certeza estarei indo lá visitá-los, porque eu acho que isso é uma dor muito grande para o cidadão comum, você ter essa incerteza com relação a, tipo assim, cara, eu não sei se eu vou no mecânico. Isso até é uma coisa que, poxa, parece ser um preconceito um pouco extremo demais. Mas chegar, poxa, será que o cara não vai tirar alguma coisa ali? Será que ele não vai quebrar alguma coisa ali para depois eu ter que consertar? E você trazer essa segurança toda, eu acho que pro público que você atende é um diferencial completo. Isso sempre foi assim? Como é que foi a história desde o início, assim? Lições que a Jacaré aprendeu nessas gerações que vem passando, é uma empresa que vem se consolidando através de gerações, como é que foi isso? A gente teve que implementar muito processo. Ele não é um processo padrão de execução de serviço, mas é um processo de entrada, como você me perguntou, como funciona, né? Então, a gente tem alguns sistemas de checklist, onde registra tudo. Eu atuo bastante no Instagram, então muitos clientes acompanham a manutenção pelos stories que a gente vai disponibilizando. E tem um sistema nosso que nós vamos anexando vídeo, foto de tudo que está sendo desmontado, tudo que está sendo realizado para realmente passar essa transparência. Mecânico é uma profissão, uma pessoa que você tem que ter da sua confiança. Então, você, primeiro de tudo, tem que confiar. Mas como o mercado hoje nos dá a possibilidade de ferramental para documentar tudo, então a gente começou a trazer mais transparência para o negócio. Puxa, isso aí é. É, a gente teve momentos que eu gravava todo o processo, eu colocava uma câmera na cabeça. Na entrega, para alguns clientes, eu espelhava essa manutenção na televisão. Ó, cara, assiste aqui a manutenção do teu carro. Teve caso de cliente se emocionar, pedir o vídeo. Aí eu queria entender para que era o vídeo. Você quer esse vídeo aí para ir na concessionária contestar o que a gente pegou aqui que não foi feito. Carros assim que rodavam pouco e tinham um filtro extremamente sujo e tinha sido cobrado na última manutenção. Ou você quer para você? O cara, não, eu quero para mim. E ele no churrasco em casa coloca na televisão para os amigos e eu ganhei vários clientes Que dessa doideira. forma. Então a gente tem uma transparência muito grande e vai executando e mandando vídeo, áudio e atualizando o cliente o tempo inteiro, quase que real time dessa execução para ficar uma forma clara.
para a pessoa não se sentir enganada, tá desmontando e tudo. E nós estamos numa região desprevalecida, onde a oficina está localizada e o nosso público, 65% é de uma região nobre de Brasília. E eles têm muito preconceito, eles acham que o carro vai ser desmontado, vai ser roubado e, bom, infinitas coisas. Então, por isso a gente montou esse modelo fechado, uma estrutura fechada, com muita transparência, e isso vem cativando o público em Brasília e nos outros estados. Hoje mesmo nós estamos com um carro de Belo Horizonte, São Paulo, Cara, em execução, tem um lá que já está pronto há meses, e o cliente não consegue ter tempo, que ele quer vir buscar, ele quer conhecer a estrutura da Jacaré, e ele vai pegar um voo São Paulo-Brasília e volta no carro rodando, então a gente deixou tudo impecável para ele. Nós recebemos muitas baterias de Porsche, baterias de lítio de outros estados. E essa situação do desprevalecido que eu falei, é um exemplo, um cliente liga, faz uma cotação, aprova o orçamento e fala, tá, agora manda a localização. E quando você manda, o cara não responde mais. Tipo, cara, não vou lá. Isso aí é um desafio grande. E aí esse cara, às vezes, manda o carro para outro estado, São Paulo, Santa Catarina. Ele não sabe onde essas oficinas estão nesses estados, às vezes, que não são tão conhecidos. sim. E do que levar pra gente em Taguatinga Sul, por exemplo. Que doideira. A gente vive isso um pouquinho aqui também no estúdio, principalmente quando o pessoal lá da Asa Norte, desses edifícios. Mas não muito por causa da. Não sei se é um problema semelhante, mas a pessoa fala, poxa, não vou dirigir 50 minutos pra gravar vídeo. Primeiro ponto é Não esse. sei se eu vou querer, mas aí eu, poxa, aí você vai ver o que vale mais pra você. Se é um negócio que quer ter certeza que vai ser produzido com qualidade ou mais cômodo aí. Qual que foi um problema? Você falou que todo dia é diferente, né? Não tem processo, porque todo dia é uma doideira diferente. E qual que foi um problema que chegou assim aleatório, que você falou, caramba, nunca tinha visto isso. Você falou muito sobre todo dia ser uma coisa diferente, mas qual que foi um que te marcou, assim, de memorável? Olha, quando a gente recebeu o primeiro Porsche Cayenne fabricados de 2018 em diante, chegou uma pra gente que a bateria se aferia assim com o multímetro, estava 0 volts ali, né? Cara, interessante, uma bateria zerar. E começamos a estudar o caso, era uma bateria de lítio, e ela tem um software de controle, uma placa interna à bateria, que vai fazendo o controle de célula, carga e tudo. E se ela entender que precisa tomar uma decisão para proteger o sistema e proteger a bateria, ela corrompe o arquivo, ela tipo se automutila e abre um relé interno. E aí para de alimentar o carro não liga nada. E esse caso ela já chegou assim pra gente, estudei e reparei. Consegui pôr esse carro para funcionar de novo e tudo, era de Goiânia, inclusive, o carro veio de lá para cá, a gente reparou, mandou de volta e beleza. E depois disso, eu comecei a fazer muito reparo dessas baterias. Eu fui uma das primeiras oficinas, isso já tem uns 6, 7 anos. 6, 7? 2018, 6, 7 anos, o carro era bem novo. E eu publiquei que eu reparava essas baterias e comecei a receber um monte. Tipo, receber 7 por semana de outros estados para fazer. E fiquei bom nesse reparo. E depois começaram a aparecer alguns problemas. A gente recebeu uma Cayenne 2020 para trocar pastilha de freio. O carro tava no elevador trocando pastilha e tudo, terminou o serviço, vai entregar pro cliente, o carro não liga nada. Cara, que merda. Pô, não fizemos nada de errado. E lá a gente trabalha como carga, uma fonte mantenedora, Isso justo. o cliente não tava lá não, né? Não, mas tava para chegar. Caraca, que doideira. E aí, cara, porra, aquele desespero, mas eu não foi um desespero tão grande porque eu já sabia basicamente o que era. Pô, a bateria abriu o relé, mas cara, a gente não fez nada e abriu. Então, para vocês que têm Porsche Cayenne ou fazem manutenção nisso, pode acontecer de uma hora para outra. E pegou a gente de surpresa. Eu tinha uma viagem marcada. Nós sempre reparamos a bateria fabricada pela LG. E dessa em específico era fabricada pela A123. É o mesmo processo, a placa é diferente, o software é diferente. Eu não tinha esse arquivo para corrigir. E aí que foi a loucura, né? Eu preciso ir para São Paulo. Os meninos lá até, o Gustavo tava lá, que é cliente, viu o caso e deu porra, que loucura. Reparamos a bateria, colocamos o carro a funcionar, o cliente não foi lesado nem cobrado por nada, é um risco do negócio. Agora o que me preocupa se esse carro vai numa borracharia simples, de esquina. O cara sobe no macaco, tira a roda, repara o pneu, monta e aí o cliente entra e não liga nem o painel. Ele vai falar que o borracheiro fez alguma cagada, deixou a ignição ligada e tal, e a bateria custa R$ 35 mil. Bom, para esse
pessoal dono de Porsche Cayenne, dono de Ferrari SF90, Porsche Taycan, Lamborghini Urus, que são aplicadas baterias de lítio, até BMW M3, enfim. Essa tecnologia foi desenvolvida para redução de peso, primeiro ponto, tá? É uma bateria extremamente cara, 30 e poucos mil reais, e não tem a pronta entrega. E começaram a acontecer com muita frequência esses casos, e nós estamos reparando essas baterias, trazendo uma economia absurda para o cliente, de um exemplo, de 35 para 3, 5 mil reais mais ou menos, e recebemos de todo o Brasil. Nós abrimos, fazemos o reparo, continua a vida útil dessa bateria é de aproximadamente 10 anos, com uns 3, 4 anos ela acontece esse problema, que é um corrompimento no software. Então, fisicamente, a bateria está perfeita. Então a gente repara o software, carrega e ela ainda tem mais lá seus 7, 8 anos de vida útil. Então se preparem, que se você não passou ainda, você vai passar. Independente do cuidado que você tiver, do uso do carro, não tem regra, não tem prevenção. Eu não sei te falar o porquê que isso acontece com essa idade, não sei se é algo pré-programado pela indústria, mas é uma frequência absurda disso acontecendo. Inclusive aconteceu de uma trocando pastilha de freio na oficina. Doideira. E aí, se tivesse problema, é só te chamar. Se tiver esse problema, só contatar a Jacaré, pode mandar de qualquer lugar do Brasil e do mundo. A gente faz o reparo em 3 dias e manda de volta. E tem garantia, tem tudo, fica bom. Você falou um negócio interessante. Você falou sobre não sabe se é pré-programado. Isso é algo que existe ou é um mito da indústria? Que o carro ele tem uma vida útil já aqui construída previamente. Cara, é difícil falar, é polêmico, né? Uhum. Mas eu acho que tem situações que são pré-programadas pela indústria, senão não gira, né, a máquina. A gente teve dentro de uma grande indústria do nosso setor e lá foi comentado a respeito disso, né? Pô, se a gente não programar isso para quebrar, como é que a gente vai comer? Tipo, eles eram de outro país e eles usaram, eu não sei falar aqui agora, mas foi em inglês, eles fizeram esse trocadilho assim em inglês. E foi evidente de que tem algo por trás que é feito para em X período isso danificar. Pode ver que hoje geladeira não dura o que durava, lâmpada não dura o que durava. Eu vejo muito meu pai falando, pô, essa lâmpada aqui do galpão tem 20 e poucos anos, foi queimar agora. A gente põe essas de hoje, dá, sei lá, um ano já queimou. Aí celular, né? Você vê a atualização que tem, aí daqui a pouco ficou obsoleto, eles lançam um software que aquele lá já não funciona mais. Então isso é, cara, e é mercado, né? Eu nem critico isso, porque eu entendo que é mercado, é assim que as coisas funcionam, e que elas foram moldadas a ser. E eu acredito que talvez, nesse caso, possa ser que tenha algo nesse sentido. Eu de fato não posso afirmar porque eu não tenho esse conhecimento. Eu investigo o porquê que acontece e são casos extremamente desconexos. É um carro que não tem muita utilização, geralmente os clientes têm esses carros super esportivos e fica muito guardado. Aí eles acham que a bateria descarregou porque ficou parado, mas não, ela não descarregou, ela entrou em proteção. Já tive casos de cliente viajando, parou no pedágio, o carro entrou start-stop, desligou o motor, que é previsto, na hora que foi ligar não ligava mais. No meio do pedágio. E aí tiveram que tirar a bateria e mandar pra gente. Não é uma bateria que você vai liga na loja de bateria e consegue, é uma bateria que só a concessionária vende. Caramba, cara. Agora que parece que a Moura tá lançando aí, né, essas baterias, eu vi uma matéria, mas eu acho que até isso chegar no mercado ainda vai ser uma bateria com um custo extremamente elevado. Caramba. Falando agora não de conceito, de problema, tem muita gente que tem interesse, pô, quero melhorar o carro, quero fazer um remap. O que que é isso, para quem não conhece, do assunto? Como é que é esse processo de fazer um remap e como é que vocês fazem, se é que fazem? Como você falou, a mecânica hoje ela é mais uma TI, né? O cara opera mais em computadores. Antigamente você falava, vou turbinar meu carro, vou trocar o cabeçote, comando e tudo, e hoje, com apenas um clique, você consegue aumentar a potência do carro, mudando parâmetros de gestão do motor, ou da transmissão, enfim. Tá tudo em software. Então, o remap é basicamente isso. Você lê o arquivo do módulo, faz uma alteração, e tem alterações, porra, hardcore, que tipo, porra, pode quebrar o motor. Aí necessita de alterações mecânicas para sustentar essa alteração. E tem umas que não. Dá para você mudar e manter tudo do carro original e ele vai funcionar mais potente e com mais eficiência. É um assunto extremamente polêmico, tá? Porque tem gente que fala muito mal, tem gente que fala muito bem.
Nós na Jacaré não optamos por fazer, eu não gosto desse tipo de manutenção. E isso é baseado nos dados que nós temos de 40 anos. Nós viemos analisando essa parte de modificação. Pro nosso negócio não é interessante. Nós vemos uma recorrência de problemas por conta do usuário. Inúmeros problemas. E o que mais me travou a não fazer, a gente tem vários clientes que solicitam. Tem carro super esportivo ou carro comum, pô, faz o remap. E eu me nego. E teve um caso emblemático que eu recusei fazer. E falei pro cliente, me dê uma justificativa para que eu faça o remap no teu carro, sendo que o carro já é muito potente, muito potente. Eu quero, porque se eu estiver na estrada, eu quero passar uma carreta, eu preciso passar mais rápido e tal. Aí eu ri, né? Eu falei, pô, tem gente que vai de Brasília ao Maranhão com um Uno Mille, passa carreta. Mas o Uno Mille também é lendário, né? Com a Então, escala em si. aí que ele ficou mais potente, né? Já era o remap do Uno, era pós-escada, né? Tchau. E aí o cara num super esportivo não conseguia fazer isso. Não foi plausível, não me sujeito. Aí nós tivemos a oportunidade de ir para o autódromo num track day. E tinha colegas dele com carros mesmo modelo ou parecido, virando mais rápido. E a justificativa é, olha aí, ó, os caras estão virando mais rápido do que eu, porque tem remap. Falei, deixa eu andar no carro. Ah, não, porque vai gastar o carro e tal, não sei o que. Eu falei, no que eu gastar eu pago, me deixa dar uma volta. Eu dei 3 voltas rápidas e virei mais rápido do que a galera com carro modificado num carro original. Falei, ó, tá vendo que você não sabe explorar o que você tem, pô, o carro já é muito bom. Explora isso até o limite, aí depois a gente pensa em colocar mais potência, mexer em freio, suspensão. Até o momento, não faz sentido. E os caras têm uma disputa muito de ego, de sentar à mesa num restaurante, alguma coisa, né? E ficar, o meu tem 800, o meu tem 900, o meu tem 1000. Ah, o meu tem 50 a mais. Aí vai pra rua bater racha, aí você vê aí catástrofes, né? Acidentes gravíssimos, morte de um monte de gente, que a rua não é lugar pra isso. E como eu vim do automobilismo e por já ter me acidentado, batido o carro, eu sei o que que é uma pancada e muita gente nunca teve essa experiência. E eu sei o que que é dominar uma máquina e tem situações que mesmo você tendo experiência e habilidade, você vira passageiro. Dependendo da velocidade que você tiver ou da condição que aquilo ali ia acontecer, não tem o que fazer. Vai bater, vai machucar, vai ser uma coisa séria. Então, hoje nós temos a parte de performance, mas só se fosse para desenvolver projetos para pista, exclusivo para pista. Entendi. Então, nós temos carro de corrida, nós faríamos. Então, resumindo, remap é alteração de software para ganho de potência. Tem vezes que precisa de alteração mecânica, mas tem vezes que não. Não tem problemas, pode fazer sem problema nenhum, desde que você tenha consciência que você vai exigir mais do equipamento, usar no limite a parte mecânica, né? Se aquilo foi projetado para X, você está usando com 2x, vai ter desgaste prematuro, você vai precisar usar produtos de altíssima qualidade. E o que eu vejo acontecendo no mercado, o cara vai lá, gasta 15 mil num remap, troca de escape, troca de filtros, aí tem os nomes bonitos, né? Downpipe, inlet, aí os caras vão pondo o nome aí. E beleza, gastou os 15, felizão, sai da oficina rasgando. Já sai rebentando o carro, não tem noção de período de aquecimento. Aí acelera de um semáforo a outro, para e o equipamento extremamente quente. Então, pô, você tem que acelerar num local onde você vai conseguir andar um pouco para refrigerar. Pode ver que até na Fórmula 1, que é feito só para aquilo, no rádio os caras ficam, ó, economiza pneu, ó, não esquenta tanto o carro agora, economiza o carro mais pro final da corrida. E os caras na rua usando no limite. Aí chega o período da manutenção, troca de óleo, filtros. Aí você passa lá um lubrificante que o litro custa 300 e poucos reais. Um filtro condizente, pastilhas de freio condizente. Aí fica uma conta bonita. Nós de oficina adoramos, tá? Continua, vai. Aí o cara, não, muito caro. Não vou aprovar. Comprei na internet e tal, achei da mesma marca na internet, é um produto falsificado. E aí começa a vir uma série de problemas. Vai da oficina aceitar ou não. Como nós não aceitamos, e aí o perfil não é 100%, mas boa parte tem essa prática, nós decidimos por parar. Ó, não vamos modificar mais carro, só carro original. Só carro original. Então, a sua resposta, então, baseada nessa história enquanto você não estiver usando 100% do que você tem, não precisa se tunar. Pra me convencer a sujeitar a Jacaré Racing, colocar o nome dela nisso, Entendi. tá? Assim, a gente não faz, mas se chegar um cliente, cara, pô, o cara domina a máquina, é um piloto, pô, ele faz sentido. Aí a gente pode ser que faça, mas não é um produto que nós oferecemos para todos os clientes. E eu tenho essa entrevista, eu quero entender e às vezes
O cara pode até me convencer de que ele sabe tudo, mas eu quero ver na pista. Então vamos num track day, deixa eu ver como é que você usa o teu carro. E aí depois a gente vai fazer um remap. Agora, existem casos que as pessoas usam como negócio. Não tem problema, tá tudo bem isso, tá? Tem oficinas que vendem pra qualquer um. Chegou, pagou, o negócio Tá tá feito, feito. sim. E eu já não sou bem assim, porque eu não faço com prazer essas modificações, tá? Se Tem eu muita consequência pelo que você tá falando. eu só vou fazer se eu tiver, cara, realmente tô fazendo por uma causa muito massa. Agora, só por dinheiro, tipo, só pra falar que o carro do cara tem 1.000 cavalos e eu que Sim. fiz uma Porsche, não sei o quê, não é uma coisa que eu faço com tesão. Agora, reparar um carro original, fazer diagnóstico, revisão, pô, fazer tudo no padrão que a montadora pede, usar torquímetro, as melhores máquinas do mundo, pô, eu faço isso com o maior prazer. E quando você entrega o carro e o cliente fala, porra. Ficou do caralho, era do jeito que eu queria. Aí tu, pô, que massa, que Você massa. acha que isso é até um respeito por essa história que você viveu no automobilismo, viu que é um esporte realmente que tem muitas nuances, aí você não quer disponibilizar, poxa, eu vou tunar o carro de qualquer um, é por isso? Seria. Eu acho que é um bom ponto. Nunca pensei direcionado nesse ponto, mas você vê que o meu discurso fecha Mas é, nisso, foi o que né? ele deduziu. Fecha nisso, é porque as experiências de acidente, principalmente acidente, cara. Pô, você vê esses crash test que tem Uhum. na internet, é a 50 por hora, 40 por hora. Ele desmancha o carro. Você pensa em bater a 300, pô. E aí os caras estão, tipo, em vídeo no YouTube, a 300, pipocando e aquela coisa toda. Aí vem um outro ponto. Eu hoje tenho um carro modificado. Porque Uhum. eu já comprei assim. Era um carro dos meus sonhos e ele não é tão fácil de você achar esse modelo no mercado. E quando eu achei ele já. E é difícil achar um original. Aí eu achei um modificado. E o meu propósito hoje é voltar ele para original. Caramba. Eu quero voltar o carro para original. Então eu tô andando num carro modificado, tô tendo essa experiência no meu dia a dia, tá sendo legal. E eu sei que esse equipamento vai durar, porque, pô, eu que tô cuidando, eu tenho experiência de piloto, então eu não fico aquecendo o equipamento em períodos curtos, em trajetos curtos. Eu sei, conservar o equipamento, então eu sei que eu vou longe se eu manter desse jeito. É legal, mas na rua eu não consigo usar. Até hoje, raros os momentos que eu consegui andar com o pé lá no fundo, porque dá medo, pô. Ah, como assim, Pedro? Medo? Porra, eu sei o que que é bater um carro. Então tem hora que eu tô a 160 assim, e aí eu vou e cravo o pé, o carro dá 200 e tanto, 300, tranquilo, tranquilo. E até hoje, assim, as diversões que eu tenho é tudo com meio acelerador. Então eu não preciso dessa potência toda que ele tem. Eu posso voltar o carro para original, que eu sei que ele vai me entregar a mesma diversão. E ainda vou ter mais confiabilidade com o equipamento, entendeu? E para esse tipo de carro, qual que você acha que é a diferença a pessoa que tem um carro desse ter uma mecânica especializada, de confiança, é assim, tem uma diferençazinha ou é questão de vida ou morte? Você tem alguém que realmente sabe do que tá falando com essas mudanças que às vezes uma mudança pequenininha pode significar um desastre. Perfeito. Qual que você acha que é a importância? É uma quase de vida ou morte falando em longo prazo. Se o cara tem um carro super esportivo, um carro. Até esses comuns hoje que estão extremamente tecnológicos, no início da vida você pode fazer manutenção de qualquer jeito. É como um jovem que todo dia se alimenta mal. Ele não vai ter problema até os 30, 40 anos, mas depois tu paga todo o preço. E é inevitável, essa conta chega. E tem um detalhe, o corpo ele regenera, né? Você dá uma medicação, as partes do corpo eles regeneram. E no carro não. Se ela desgastou, ela não consegue se regenerar. Então é troca. Então se você, puta, fez manutenções ruins, cuidou mal, lubrificante ruim, filtros ruins, técnicos ruins, que ou faz até fora de prazo as manutenções, no longo prazo você vai pagar, não vai ser agora. Então muita gente acha, eu tô fazendo uma economia, não vou trocar tal item agora, vou usar um produto mais barato agora. Cara, não é amanhã que você tem problema. É se você pensa em ficar com um carro 3, 4, 5 anos, lá na ponta você vai começar a pagar contas absurdas, em que você poderia ter diluído ela, fica mais suave para você pagar, do que você economizar, e aí você não tá fazendo uma reserva. E lá na frente você vai pagar um valor absurdo. E aí é onde as pessoas começam a falar que o carro é bomba, que o carro não presta, que o carro é ruim, isso e aquilo. E não é verdade. Foi porque você falhou nas manutenções iniciais. É quase como uma pessoa que chega num período você falou, de saúde prejudicada por muito tempo e fala, poxa, agora o tratamento é tudo caro, remédio é tudo caro. Mas lá atrás, pô, não, dieta, não quero investir numa dieta, não quero investir no treino, não quero investir na minha saúde. Exatamente. Todo o planejamento se justifica, né? Poxa, Exatamente. que legal. O que que você acha que é o futuro?
Você falou muito de carro elétrico ali, você falou sobre. Eu imagino que tenha os próximos passos, as próximas etapas da performance automotiva dos carros super esportivos. O que que você acha que é o futuro, na sua visão, como alguém que está vivendo isso todo dia? As leis de emissões apertam cada dia mais as montadoras e eles vêm desenvolvendo tecnologias. Não consigo falar, eu acho que o 100% elétrico vai existir, mas não vai ser 100% o futuro. Acho que o híbrido e novas fontes de combustíveis, tá? Tanto hidrogênio quanto o e-fuel, a gasolina sintética, vai ser mais ou menos nesse caminho, ao meu ver. O elétrico pode até ser, mas está ficando como televisão. Dependendo do nível do estrago que ele tem, é lixo. Não compensa uma compra ou outra. Sério? Então a gente tá com um caso lá na Jacaré de um Fiat 500. É 100% elétrico, o carro tem 3.000 quilômetros, ele está em garantia e foi negada a garantia. Disse que o defeito específico que o carro deu lá não entra em garantia. E não foi pancada na bateria, como muitos veem, não. E a conta para o cliente foi de R$ 250.000 da concessionária e o veículo vale 110, pô. O carro tem só 3.000 quilômetros. 3.000? 3.000 quilômetros. Que isso, cara? Então o cliente se vê numa situação de que perdeu o carro, certo? E nós estamos tentando reparar um caso que está mundial nesse veículo. Temos aproximadamente 40 casos no mundo sem solução. Tá todo mundo desbravando. Não é um problema físico a bateria, é um problema de software, como acontece na bateria da Porsche, só que da Porsche tem solução. E para esse caso nós estamos desenvolvendo. Já trabalhamos com o pessoal na Inglaterra, Canadá, estamos agora com o pessoal na Croácia, e foi um caso bem comédia. E está sendo um desafio, esse carro já está há 44 semanas na Jacaré, quase fazendo aniversário daqui a pouco. E está sendo um desenvolvimento raiz de programação na unha. E quando a gente achar, provavelmente a gente consegue auxiliar outras pessoas em outros países, né? Você tá documentando isso aí, né, cara? É, Você tá é, lançando um conteúdo, mano. e esse carro saiu de linha, pararam de fabricar 100% elétrico e agora no Brasil vão colocar ele híbrido, com motor do Argo, se eu não me engano, com um motor elétrico, mas ele 100% elétrico, não. E é um caso bem curioso, dá pra gente bater um papo sobre isso, que vai ser uma conscientização pra galera. Então, entendeu? Eu não condeno o carro elétrico, eu acho que é muito massa, é uma tecnologia. É como você ter iPhone e Android, é mais uma opção para o mercado de um produto. Tem perfis que vão consumir, vão achar maravilhoso. Vai ter perfil que nem passa perto, e vai ter perfil que vai experimentar, falou, ok, não quero mais. E vai ter gente, como eu falei, que se apaixona pela tecnologia e é impressionante. Principalmente se você fizer um test drive e der uma acelerada, tiver limite no cartão ou aprovado alguma coisa lá, você leva o carro. Pode ser que depois você chegue em casa e pense e fala, puta, será que eu fiz o melhor negócio? Mas é empolgante. É uma tecnologia que eu fico fascinado. Achei bem feito o negócio, muito legal. Não, que legal. E eu já recomendo que sigam aqui o perfil do Pedro, o perfil da Jacaré, para acompanhar esses casos que vêm surgindo. O Pedro produz muito conteúdo lá. Pô, Jacaré, 40 anos de história, conhecidos aí por resolver as maiores buchas que o pessoal traz. Quem são vocês? Qual o propósito de vocês e por que que deveriam te acompanhar e te seguir nas redes sociais? Bora lá. Esse aí foi um desafio agora. Bom, Jacaré Racing completando 40 anos, eu tenho um grande respeito pela minha família, que me proporcionou um legado, e essa sucessão está sendo feita de uma forma muito gostosa, desafiadora, e o mercado está muito dinâmico. A propósito da Jacaré é manter a frota de veículos assim na melhor maneira possível, entregar uma qualidade na reparação automotiva muito transparente para os clientes, que eles possam ter uma confiabilidade, prazer em manutenção, porque muitos olham com pesar, né? Tipo, porra, lá vai eu gastar, mas que você possa ter prazer em executar isso com muita transparência. Missão de modificar o meio da reparação, criar uma carreira, impactar jovens, e mostrar para o mundo que a reparação automotiva está cada dia mais técnica e mais profissional. E isso é um desafio diário. Todo dia são desafios diferentes. Não tem um dia que se repete em nenhuma situação. E eu fico feliz com isso, assim. Você acorda e não sabe o que vem pela frente. Vamos lá e descobrir o que vem. E começou com o meu avô, né, a Jacaré. Então, a gente tem clientes ainda da época do meu avô. E é muito legal sempre mantendo, né, esses clientes, o elogio e vendo a evolução da Jacaré ao longo desses anos.
E o propósito é esse, de fato, assim, modificar o meio da reparação, mostrar o quão profissional é. Eu quero convidá-los a seguir o @RacingBR no Instagram e tem no canal do YouTube, onde nós colocamos o dia a dia da oficina. Ali vocês vão ter muitos esclarecimentos sobre a reparação automotiva, como tá, quais são os desafios, quais são os problemas mais recorrentes, o que vem pela frente de tecnologia de novo. E eu garanto que vocês vão ver uma manutenção muito diferente do que vocês imaginam, uma oficina muito diferente do que vocês imaginam. Pedro, foi um prazer Valeu tê-lo demais, aqui. obrigado. Com certeza você estará aqui novamente, para bater mais papo sobre toda essa questão de carros, tecnologia. Sigam aí o perfil dele e nos acompanhem para os próximos episódios. Um abraço, pessoal. Então, até o próximo aí. Valeu.